as curiosidades do reino animal. No programa de hoje vamos conhecer de perto corujas, representantes do grupo das aves de rapina, e ainda o universo das formigas na Amazônia. A gente começa com a suindara, coruja que habita as grandes cidades e que contribui com o controle de pragas nocivas ao homem. Estas caçadoras despertam muita curiosidade e crendices populares. Elas são conhecidas pelo olhar marcante que se destaca na escuridão da noite. Animal de beleza exótica e de comportamento noturno. O Brasil possui cerca de 25 espécies de corujas e 20 delas estão na Amazônia. Algumas se adaptam facilmente à vida no meio urbano. Uma das mais próximas ao homem nas cidades é a titualba ou suindara, conhecida popularmente como rasga-mortalha. Para facilitar o conhecimento sobre esta espécie, pesquisadores localizam e monitoram alguns ninhos para estudo. Vamos até um deles em um conjunto habitacional na cidade de Belém, capital paraense. Aqui nesse condomínio é possível encontrar também um ninho das corujas, esses animais que são pouco vistos durante o dia. Como é que acontece? Elas ficam lá durante o dia inteiro e só saem à noite? Certo, essa é uma fase já que os filhotes já estão grandes. Então elas sempre assim, elas têm hábitos completamente noturnos. Então elas ficam dentro do forro, dentro do ninho, durante o dia. E à noite elas saem para aprender a caçar, a voar. Mas elas aprendem a voar com os pais? Isso. Os pais, eles, assim que elas saem do ninho, todo dia, toda noite no caso, eles vêm e ensinam os filhotes a voar, ensinam os filhotes a caçar. Tudo para eles aprenderem como é viver realmente na cidade. Essa convivência no ninho, ela dura quanto tempo? Certo, desde o nascimento do filhote são 4 meses até a partida deles, em busca dos seus próprios territórios. Então, no caso, falta só mais um mês, a gente calcula, para os filhotes deixarem a área. Eles já estão grandes, já estão voando. Eles já saem para caçar. Qual é mais ou menos o horário que eles costumam sair? É em torno de 6h30, 7 horas da noite. A caça é fundamental para a sobrevivência das corujas. As corujas são aves de rapina, no caso, são aves caçadoras, aves predadoras, então elas têm o corpo adaptado para isso, para caça. As corujas, como vivem à noite, elas têm toda uma estrutura física adaptada para caça noturna. Elas caçam usando principalmente a audição. Então elas ficam lá em cima. Ela, por exemplo, essa coruja chamada suindara, ou rasga-mortalha, ela é um dos animais que tem a audição mais potente entre todos. Então ela consegue escutar um ratinho caminhando em cima de uma folhagem a 50 metros de distância e ela identifica o som precisamente e ataca o som. Então ela tem uma audição fantástica que permite essa precisão do ataque. Além da audição, a visão dela também precisa ser apurada, né? Sim, a visão dela é excepcional também. Ela enxerga muito mais que a gente no escuro, por exemplo. Ela tem retina ricas em células fotossensíveis, que permitem ela enxergar até 20 vezes mais do que o homem, em baixa luminosidade. Agora, a audição realmente é o ponto forte desse animal. Ela caça usando principalmente a audição. Mas as surpresas não param por aí. Os olhos permanecem fixos o tempo todo. Mas para quem pensou que isso é uma limitação dessa espécie, está enganado. Pois a natureza, que sempre arranja um jeitinho para tudo, compensou a suindara com a capacidade de girar a cabeça em até 270 graus. Incrível, não? Observe essa imagem. Enquanto um animal chama a mãe, o outro ainda cochila, esperando a comida chegar. Poucos meses após o nascimento, é hora dos filhotes aprenderem a voar. Elas passam 2 meses dentro do ninho, crescendo, se desenvolvendo. Assim que elas começam a voar, elas ficam em volta do ninho à noite, aprendendo a caçar e aprendendo a voar por 2 meses de vida. Agora, Felipe, elas emitem um som muito forte. E os filhotes, eles também já têm essa característica de emitir esse som desde pequenos? Os filhotes, na verdade, têm um som bem peculiar. Assim que eles saem do ninho, eles ficam emitindo som durante a noite toda. Isso até incomoda um pouco os moradores, mas é um som diferente dos pais.
os pais têm um som de caça e o filhote ainda tem um som que é chamando os pais, dizendo que estou com fome. Então os pais vêm alimentar de acordo com esse som. Chegou a hora de ficarmos mais perto da Suindara. Nossa equipe segue com cuidado até o forro onde elas ficam abrigadas. Mas as corujas se assustam com a presença humana e acabam batendo em retirada. É o instinto de sobrevivência falando mais alto. A gente está aqui no forro de um dos prédios do condomínio, onde essas corujas habitam, né? Marcos, a gente pode observar alguns detalhes que indicam que aqui já teve um ninho e que elas realmente moram aqui, né? É isso? Isso, exatamente. Então esse é um forro muito frequentado pelas corujas. A gente pode ver vários vestígios delas aqui, inclusive carcaças de animais que elas têm comido, pombos, ratos, penas de outras aves que elas comem também. E aqui é interessante a gente notar, aqui é um puleiro clássico. Isso aqui, por exemplo, é um lugar que serve para puleiro, para descanso. Descanso de dia de uma das corujas. Você vê aqui a presença de fezes e de pelotas de regurgitação. Isso aqui, por exemplo, as fezes são as manchas brancas. Sim. E isso aqui é uma pelota de regurgitação. O que seria isso, esse material? Certo, isso aqui é o seguinte. A coruja, ela ingere a presa inteira. Por exemplo, um rato, ela caça e engole inteira a presa. Só que ela não consegue digerir ossos, pelo, pena. Todo esse material não digerido pela coruja vai voltar em forma de pelota. É como se fosse um vômito, na verdade. Desse material que ela não consegue digerir. Esse material contém ossos, contém toda a informação do que essa coruja tem comido. Então isso você encontra muito no local onde essa coruja dorme. As corujas são atraídas para a vida nas cidades, pois nelas encontram abrigo e alimentação. Vivem escondidas em forros de casas ou até mesmo em galpões abandonados, em busca de segurança para procriar. Ela se aproximou do ser humano principalmente pela oferta alimentar, nem tanto pelo refúgio, mas pela oferta alimentar. O homem joga lixo, o lixo atrai o rato e, por sua vez, o rato atrai a coruja. O rato que é a principal presa dela. Então ela foi atraída para perto do ser humano principalmente por essa grande oferta alimentar. Claro que quando ela chegou aqui, ela teve que procurar um abrigo seguro para criar seus filhotes. Então um forro de um prédio como esse aqui é um local perfeito para isso. É um abrigo contra chuva, contra sol e contra predadores também. Existem outros animais que predam as corujas. Serpentes, gambás e até outras corujas mesmo. Então esse forro aqui, por exemplo, é um lugar perfeito para depositar os seus ovos e criar seus filhotes. Além da suindara, outras espécies também se adaptam às cidades. Existem outras espécies de coruja que habitam o meio urbano. É uma que a gente chama de corujinha orelhuda. É uma corujinha que ela está no meio urbano, só que ela precisa de um tipo de arborização. Nem que seja uma árvorezinha, ela faz em árvores. Existe o murucututu também, que aqui em Belém, principalmente, é uma ave que está presente, é uma coruja de porte grande até. Ela está presente no Bosque Rodrigues Alves, no Museu Parense Emílio Gueldi, que são áreas que têm uma arborização suficiente para esse tipo de coruja sobreviver. E apesar de não correrem risco de extinção, na cidade a mortalidade das corujas é grande, geralmente ocasionada por acidentes, fome, envenenamento e até mesmo agressão humana. Mas esses pesquisadores preocupados e nitidamente apaixonados por esses animais criaram uma campanha de educação ambiental conscientizando a população sobre a importância de preservar as corujas e, principalmente, derrubando mitos que envolvem o animal. Nós trabalhamos conversando mesmo com os moradores e principalmente com cartazes informativos que mostram sobre tudo que acontece com a coruja e porque a gente só consegue preservar o que a gente conhece. Então, mostrando isso para os moradores, eles começam a ter também uma consciência de preservação. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos sim. Não. Aqui é um dos nossos cartazes, onde a gente elabora basicamente o que os moradores podem usar para preservar, como por que elas fazem tanto barulho, o que elas se alimentam. Agora, o mais interessante de tudo é o mito que essa espécie, né, tem. Ela é a famosa rasga-mortalha. Né?
De onde vem essa lenda de que ela tem essa má fama agorenta, assim? Onde ela passa, significa que alguém vai falecer? Com certeza. Como todo bicho noturno, ele é cercado de superstições. Então, a coruja, por ser um animal diferente, por ser um animal que grita à noite e pela visão que tiver ela à noite, ela é branca, ela dá uma aparência de fantasma para certas pessoas. Que, exatamente aqui no Pará tem todo esse mito. Esse mito veio da Europa, a gente importou da Europa. Então, por ser uma coruja urbana e tem em todo lugar, ela passa várias vezes, que a gente chama de gritando, popularmente conhecido, e pela cidade. E todo dia na cidade vai morrer gente, não importa se a coruja passa ou não. Só que como tem já essa superstição, acaba que fica muito forte aqui no povo do Pará. A gente tem vários casos de agressões que elas sofrem justamente pela pequena superstição. O pessoal vê ela em cima do muro, vê ela perto de casa e tenta agredir com medo desse animal. Então os moradores veem isso aqui, isso que tem um resultado muito positivo. Já tivemos casos de pessoas que chegaram com a gente e disseram que a partir do cartaz começaram a ver com outros olhos a coruja. A campanha tem ajudado a acabar com o preconceito. A gente está aqui agora com uma moradora do condomínio, a Dona Merinda, que adora corujas, como ela mesma diz. E como é, Dona Merinda, conviver com esses animais que sofrem um certo preconceito? Eu não vou dizer que antigamente eu não tinha aquele negócio, alguém vai morrer, quem será que vai morrer? Entendeu? Então, deixou de existir isso. Quando eu comecei a vê-las aqui, passou. Porque eu via que ninguém morria, entendeu? Ou se morria, eu não sabia, né? Mas fico olhando para ver se alguém maltrata, se alguém faz alguma coisa. E alguma delas já pousou na sua janela? Não, eu gostaria tanto, mas não, que eu queria ver. De perto, né? De perto. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Mesmo sendo um animal nada comum e cheio de mistérios, a suindara ou rasga-mortalha não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário. A coruja, na verdade, é um animal considerado muito limpo e é uma ave saneadora. E ao invés de trazer doença, ela nos livra de doença, se alimentando de animais nocivos ao homem. E ratos, pombos, todos os animais são vetores de doenças seríssimas e que causam morte e tudo mais. Então a coruja realmente ela vem nesse papel de saneadora e não transmite doença. Agora que conhecemos a beleza e os mistérios das corujas, é hora de entrarmos no pequeno e organizado universo das formigas. Elas são quase imperceptíveis aos olhos e têm uma verdadeira diversidade na Amazônia. Conheça agora a convivência em colônia e os riscos para o ser humano. No Parque Estadual do Utinga, no coração de Belém, vamos em busca desses seres nem tão queridos assim, mas indispensáveis para a harmonia do nosso ecossistema. Seu Chico conhece cada pedacinho dessa mata. Ele é quem vai nos ajudar a encontrar as mais diversas espécies de formigas, o que não é muito difícil por aqui. Numa árvore de imbaúba, espécie de planta tipicamente brasileira, um imponente ninho foi construído. Ele é feito com grãos de terra e a saliva dessas pequeninas trabalhadoras. Em menos de uma semana, uma casa deste tamanho está pronta. Ela fica presa sob o caule da planta. Esta espécie é denominada formiga asteca. De tom amarronzado, esses insetos são ágeis e espertos, mas foi só o seu Chico aparecer para acabar com a tranquilidade no ninho. Para atiçar as formigas, o que o senhor faz, seu Chico? Eu mexo como ela assim, olha como ela fica. Ó. Olha, aí daqui ela vai espirrando para morder a gente. Ó. Olha só, gente, muita formiga em cima dele. Pega o suor e ela sai. O suor também espanta a formiga? Espanta ela. Quanto mais suado, melhor? Melhor é.
Isso é sabedoria que o senhor tem do campo já, de muito tempo, Olha, né? e ela deixa uma catinga na gente, ó. E esse cheiro sai nela quando o senhor Sai. toca? Sai sim. Ó, basta matar uma, ó. Vamos sentir aqui. É verdade, é um cheiro meio de madeira podre. É o cheiro que a gente sente quando ela... Esse cheiro parece que é de defesa, né? Para espantar os animais. A pessoa. Essa espécie geralmente vive em área de mata e se alimenta dos frutos e folhas das árvores. As astecas também são um terror para os agricultores. Este tipo de formigas está entre os maiores destruidores de plantações de cacau e laranja. Elas também se reproduzem nas folhas. Na folha, olha a folha da madeira que ela faz, ó. Olha aqui, olha. Uhum. E nas folhas, as folhas ficam prejudicadas? Prejudicada é assim, que ela não desenvolve. Outro detalhe importante são os ninhos desses animais, onde é possível encontrar, além de formigas, besouros e aranhas. Cenário conhecido na natureza como inquilinismo, onde diferentes espécies sobrevivem de forma harmônica no mesmo habitat. Mas, independente da convivência, o principal objetivo deste local é preservar as larvas e garantir a perpetuação da espécie. Seu Chico, dentro do ninho tem as larvas, né? E o pica-pau se alimenta dessas larvas? Olha só, a gente vai mostrar bem dentro. Olha como é feito, gente. Perfeito. Elas constroem toda uma estrutura dentro, né, seu Chico? E quando mata o ninho, tem algum problema ou eles constroem em outro lugar? Constroem em outro lugar. Eles ajuntam isso aí e levam para outro canto. Isso é feito de quê, seu Chico? É dando uma... terra da mata, que foi de papel, tipo um papel que elas arrumam, as folhas velhas, olha. Ela atua em vários níveis da cadeia alimentar, ela atua na aeração do solo, ela atua na fertilização do solo, ela pode ser um medicador ambiental. Razões que fizeram do Parque do Utinga, em Belém, uma espécie de laboratório de pesquisa desses profissionais. Aqui, a presença de estudantes de projetos do Museu do Estado é frequente. Um vai e vem intenso em busca de amostras e descobertas. Essa coleta é feita numa área de mata fechada, onde as espécies têm maior chance de se manter escondidas. Olhando assim, a primeira impressão é de que catar formiga por aqui seria como procurar agulha no palheiro. Mas logo que conhecemos os métodos utilizados por essas estudantes, a coisa fica mais clara. A gente vai começar agora a colher as formigas, né? Qual é o primeiro passo? Esse método ele é chamado de método de Winkler. Ele é um método bastante utilizado para colher amostra de serrapilheira. Como se faz o método de Winkler? Temos aqui 1 metro de alumínio, 1 metro quadrado de alumínio, para demarcar a área. Geralmente as formigas estão onde? Nas folhas? Elas ficam presas? As formigas elas podem estar ou só passando por aqui para forragear, ou elas podem estar formando ninhos aqui mesmo na serrapilheira. Ok, depois que chega aqui, nessa peneira, o que acontece? Olha, aí tem que sacudir. É isso? Isso. Sacode por cerca de 1 minuto? Por cerca de 1 minuto para descer toda, para peneirar a serrapilheira, que vai descer uma espécie de terra junto com os animais aí para baixo. Agora, o material peneirado, a gente põe no saco. Só um momentinho, gente. Vou pegar aqui. Só 1 minuto. Então sai essa espécie aqui de areia mesmo, né? Areia e os animais ficam nela. Exatamente. Isso aqui é álcool diluído, 70%. Põe no copo. Esse álcool é colocado onde? O álcool é colocado aqui. Isso é o método, como é o equipamento, o nome desse equipamento? O Winkler. Então a gente vai pegar esse saco agora e vai jogar aqui dentro, é isso? Vai derramar o conteúdo de serrapilheira peneirada aqui. Essa peneira, qual é a função dela nesse método?
Então, nós vamos colocar aqui dentro. E as formigas, elas vão tentar sair em busca de sair do solo para fugir. Quando elas saírem, elas vão cair dentro do álcool. E fica só na peneira a terra, o resto de terra? Isso. Ok, então a gente coloca dentro agora. Como nós fizemos algo rápido só para demonstrar, veio somente um pouquinho de serrapilheira peneirada, mas geralmente vem cheio. O segundo método é o mais simples. Uma ferramenta chamada trado é usada para cavar um buraco de aproximadamente 30 centímetros. Em seguida, um copo com álcool é colocado no local para atrair as formigas. Uma armadilha tanto antiga quanto infalível, segundo os pesquisadores. Paralela à busca das pesquisadoras está o trabalho solitário de seu Chico, que agora encontrou uma velha conhecida de todos por seu ferrão dolorido, a formiga da espécie taxi. Essa é a pior das outras que morde a gente. É? Quando você está na mata e cai uma dessas, o que acontece? Então, ela me morde, dá um caroço em mim, aí faz mal até para a pele. Logo depois encontramos outra fera, desta vez grandiosa. É a Dinoponera gigantea, mais conhecida na Amazônia como formiga tucandeira. São quase 3 centímetros de intimidação, uma espécie carnívora e dona de um veneno letal para suas presas. As formigas possuem tempo máximo de 17 anos de vida. Neste parque também é possível encontrar espécies que vivem dentro do caule das plantas, uma característica diferente e que tem como principal objetivo proteger as larvas que geram filhotes. No habitat natural, as formigas cumprem o seu papel, mas quando o homem invade este espaço, as consequências iminentes vêm à tona. E mesmo com a adaptação de várias espécies ao ambiente urbano, as ameaças para a saúde humana permanecem as mesmas. Isso porque algumas espécies podem até enganar pela aparência, mas não pelos riscos. Dentro das residências, ou nos hospitais, ou na área urbana, elas podem ser veículo de micro-organismos. Tá? Não só as formigas, como outros animais que andam nas residências, nas áreas urbanas. Então elas podem levar bactérias para os alimentos? Elas podem levar bactérias. Então hoje existem grupos de pesquisadores que estudam as formigas nos hospitais, né? Por esses e outros motivos que admirar, manipular e ter contato direto com as formigas só mesmo em laboratório. Além da segurança, é possível ter acesso a informações importantes reveladas por estudos recentes sobre esses animais. As formigas a gente tenta conhecer, dar nomes para elas, ver onde elas vivem, né? O que elas fazem, né? Então esse conhecimento vai basear outros estudos que vão para fortalecer a ciência, né? Dar base para todos os estudos científicos. Uma em especial tem utilidade para lá de curiosa. Lembra da tucandeira? Mostrada agora há pouco pela repórter Márcia Dantas? Pois é. Suportar a dor de garras tão assustadoras é o termômetro da masculinidade entre os índios da tribo Sateré-Maué, habitantes de terras da divisa do Pará com o Amazonas. Nós podemos ver que são formigas de tamanho grande, né? E nós temos todas as castas, nós temos rainha, que é essa aqui, tá? Nós temos o macho, que é este aqui. Tá? E nós temos, já deu um desastre, e operária, deixa eu pegar uma operária aqui. E temos a operária, que é esta aqui. Tá? Posso pegar uma? Pode. Gente, olha o tamanho dessa formiga. Vocês imaginam, os índios colocam uma luva com várias formigas dessas e passam horas com essa luva. E é assim que é o ritual deles.
Mundo tanto fascinante quanto desconhecido aos olhos do homem. Espécies que dependem de respeito e atenção para manter o pleno funcionamento desse gigantesco e permanente mecanismo chamado meio ambiente. As formigas têm um papel muito importante para o meio ambiente, para toda a sociedade, porque elas são indicadores também, porque tem algumas espécies que a gente só encontra em áreas bem preservadas. Por ser seres pequenos, né, invertebrados pequenos, nós normalmente não damos muita importância para esses invertebrados. E estudando as formigas, vendo a sua importância ecológica, vendo a sua diversidade, vendo a sua capacidade de adaptação, é um animal muito importante, por isso o interesse de estudá-lo. Hoje conhecemos os hábitos da misteriosa suindara e as espécies de formigas existentes na Amazônia. Se você quiser rever esta ou outras edições do programa, basta acessar o nosso site www.recordbelém.com.br/ecorecord. Não esqueça que no próximo domingo a gente tem um novo encontro às 8h30 da manhã. Uma ótima semana para você e até lá!